O Oriente Médio é uma região bem confusa, uma região que tem muitos conflitos, como todos sabemos. E dentre esses conflitos existem alguns que envolvem minorias étnicas, e esse é o caso dos curdos. O povo curdo tem uma língua própria, uma língua chamada de Farsi, muito parecida com a língua persa. Eles são islâmicos, seguem uma corrente religiosa muito parecida com o sunismo, várias características sunitas, e a gente caracteriza como sendo a maior minoria do mundo. Por quê? Porque entre as várias minorias que reivindicam a formação de um país, os curdos correspondem ao maior grupo. Eles são quase 26 milhões de habitantes. 26 milhões de pessoas que predominantemente vivem nesta região aqui do Oriente Médio. Uma região que a gente chama de Kurdistão, mas é importante salientar que não existe oficialmente esse país. E o Kurdistão, onde vive o povo curdo, pega parte da Turquia, pega parte da Síria, do Iraque, do Irã e também uma parte da Armênia. Essa é uma região que eles reivindicam a formação de um país independente. Porém, essa região ela é rica em duas coisas. Ela é rica em petróleo, especialmente a região em que você encontra os curdos vivendo aqui no Iraque, tem grandes reservas de petróleo. E uma outra coisa, água. Água porque no território que eles habitam tem as nascentes dos rios Tigre e Eufrates. E olha, venhamos e convenhamos, petróleo e água são duas coisas importantíssimas no Oriente Médio. Então não é difícil você concluir que a tarefa dos curdos não é simples, ou seja, desde os anos 80 eles sofrem uma forte repressão especialmente na Turquia e no território iraquiano, que não querem perder parte dos seus respectivos territórios com a formação de um país chamado Kurdistão. Um outro problema que envolve o Oriente Médio vai ter a sua gênese, a sua origem em 2001. Foi nesse ano que você bem lembra, o Al-Qaeda, o grupo terrorista, ataca os Estados Unidos e ataca as Torres Gêmeas, ataca o Pentágono. A partir desse momento, os norte-americanos iniciam o combate ao terrorismo. Combate esse que permite ataques preventivos em países supostamente ligados à rede Al-Qaeda ou que contribuam para grupos terroristas. O primeiro dos países que foi ocupado por tropas norte-americanas foi o Afeganistão. Em 2002, eles ocuparam esse país, supostamente país ligado à rede terrorista Al-Qaeda. Na ocasião, o Talibã era um movimento que governava o território afegão. O Talibã é um movimento também radical e que tinha ligações estreitas com o grupo Al-Qaeda. Assim, tivemos a queda desse movimento Talibã e também ações que anularam o grupo Al-Qaeda. Você tem, além do Afeganistão, que ainda hoje sofre uma intervenção militar com a presença de soldados norte-americanos, a outra história envolve o Iraque. O Iraque, em 2003, sofreu uma ocupação militar também estadunidense. Acusaram na ocasião de possuir armas químicas, armas de destruição em massa e de apoiar também o terrorismo internacional. Os Estados Unidos permaneceram por quase 10 anos ocupando militarmente o território iraquiano e não encontraram as armas químicas como havia acusado o Iraque. É interessante perceber que tivemos na ocasião a queda do ditador chamado Saddam Hussein. Saddam Hussein, ele era o ditador nesse território iraquiano e ele foi deposto, depois foi condenado à morte exatamente por alguns dos crimes que cometeu durante a sua administração no território iraquiano. Vale ressaltar o seguinte, que conforme as tropas norte-americanas ocuparam tanto o Afeganistão quanto no Iraque, muitos saíram desses dois países e foram para um país que fica entre as duas nações, que é exatamente o Irã. O Irã é vizinho tanto do Iraque quanto do Afeganistão e recebeu muitos refugiados desses dois países. Eu convido agora vocês a darem uma olhada nos exercícios. São 3 questões e confirmar se realmente entenderam esse assunto relacionado a curdos, ao Afeganistão e ao território do Iraque.